Fiquei assim, ó, o outro caô ainda tem ninguém tem. Ah, não sei se é por isso, mas Não, ainda é muito porque vai bem. começar antes, pode ter alteração. Mas se você, por exemplo, tem um clipe que dá pra ele. Mas ó, já inventaram aquele ar-condicionado. Agora, por exemplo, eu tenho uma matrícula. Esse tempo que aconteceu, não foi. Você vai no seu rosto, vai dar um encaminhamento. Não. E assim, a demanda é muito grande e infelizmente eles não. Também colocar todos os comandos de um jeito só, um é para uma. Agora, por exemplo, assim, ó. Bom, senhores, vamos começar então a aula de hoje. Hoje nós temos um texto novo para iniciar, que é o Jean Chandu, esse autor é um historiador francês, ele também é professor da Escola de Alto Sul, né? Assim, é uma professão da Escola de Alto Sul, criada pelo jornalista. Então, essa vez ela vai se chamar Escola de Alto Sul de Ciências Sociais. Né? E aí, o grande parte deles fazer parte da doutorado, até hoje fazem parte dessa faculdade, né? E o Jean também faz parte. Mas ele não é um jornalista. Pode ter aula lá, uma sessão, uma universidade criada pelos analistas. Né? E o Jean está escrevendo na década de 70. Né? Ele está escrevendo um livro que chama Devemos fazer tábula rasa no passado. Então, vou colocar aqui, vou fazer um quadro aqui para nós hoje. Pronto. Perfeito. Deixa eu pegar o papel. Ó, o que eu estou fazendo para Sim, pensa aqui, ó. Nós vamos mostrar pra você dar risada. Esse título tem um objetivo, né? Está aí. Devemos fazer tábula rasa do passado. O autor é Jean Chandu. olha a aula passada. Pegar, foi? Não, porque é mais fácil. Esse livro, o Chandu escreveu na década de 70, exatamente no ano de 1976. Você sabe que esse livro está muito próximo do livro do Legoff, se não me engano, que é a história da aula, né? Essa nova história. O departamento do Legoff da aula é o mesmo departamento que o Jean Chandu da aula também. Né? Eles estão convivendo no universo acadêmico na França. E nos anos 70, nós temos ali toda uma bagagem do Marx 68. O que quer dizer com isso? Que em 68, muitos intelectuais se posicionaram intelectualmente, né? Ou seja, discurso político, intelectual, e outros não. E isso criou, evidentemente, guardou os parlamentos mais antagonistas, talvez seja uma palavra mais bela, né? Entre os historiadores, entre esses intelectuais, e depois dos anos 70. Né? E o Jean Chandu, ele se comprou os posicionamentos intelectuais. Em 76, né, como esse intelectual engajado parecia algo, algo de extinção, né? O Jean Chandu vai cobrar, ele vai escrever um livro cobrando. Cadê os intelectuais? Cadê o papel dos intelectuais? Então, vamos começar o debate a partir do eixo central do Chandu, que é o quê? É o papel dos intelectuais. Esse tábula rasa me lembrando um tal de Jó. É isso mesmo. Então, nós vamos discutir. Então, olha só, então vamos falar um pouco sobre essa ideia dos intelectuais. Tudo bem? Para depois a gente continuar com o texto que ele está nas páginas do livro, né? Então, é muito interessante. Já que você colocou, eu acho que é importante eu deixar claro, vamos de cara, o que significa esse título do livro desse? Tábula rasa, o John Locke usava no sentido assim, papel em branco, uma folha de papel em branco. É tipo do pensamento, é um ritmo de pensamento, né? Ou seja, nós nascemos sem nada. Conforme vamos vivendo, vivendo as coisas, desenvolvendo experiência, a gente vai preenchendo a nossa consciência ou a nossa mente com a consciência. Nós desenvolvendo consciência. Com a prática a gente faz isso. Né? Aqui o Jean Chandu, ele
está lembrando muito que essa expressão tábua rasa, vem uma expressão filosófica que era romano. Os romanos usavam uma tábuazinha para escrever de madeira, ou normalmente de argila, ou até granito, e com uma camadinha pequenininha de cera em cima dessa pedra, dessa tábua. Acaba de e você escrevia em cima dessa cerazinha, a cera já para dar um relevozinho, você lê o que é escrito, depois você passava a mão, ou um pedacinho de papel mesmo, papel não pegou, uma espátulazinha, normalmente as pessoas escreviam mesmo, apagava de novo, é como um caderno do romano. Os romanos estavam conhecidos como um autor de caderno. Então, nós temos anotações da contabilidade, os registros do dia a dia, etc. E essa tábua rasa, observa, é uma metáfora, essa expressão do tipo do pensador. Ou seja, podemos simplesmente pensar, e aí que eu noto, pensar que o passado é algo em branco. Está criticando, claro, o passado não é algo em branco, o passado é um monte de coisa que aconteceu, e ele está fazendo uma crítica. Os historiadores podem esquecer o passado, os historiadores podem estudar o presente só pelo presente, ele está questionando isso e está questionando de forma incisiva. E aí ele vai chamar a atenção para o papel dos intelectuais. Tudo bem até aqui? Fala, tranquilos? Tranquilos? Vamos discutir um pouquinho aqui o que é ser intelectual. Existem muitas explicações, algumas concepções sobre o que é ser intelectual. Tradicionalmente, podemos pensar que intelectual são os homens das letras. Bem patriarcal ser machista mesmo, os homens. Tá bom, mas normalmente a chave do intelectual tradicional tem uma patriarcal machista. Ou seja, os homens das letras. Os seres humanos, claro, nós aqui, que se dedicam à poesia, à literatura, à política, o jornalismo, os historiadores. Então, normalmente são os intelectuais tradicionais. Tem um autor que eu acho muito interessante. Isso aqui é um parênteses agora, tá bom, gente? Para a gente poder entender esse conceito intelectual novamente aqui para ajudar a atividade ao texto de adulto. Um parênteses agora. Eu escrevi errado e vou pagar bem rapidamente. Aí não pode copiar? Pode, claro. Vai ser tão rápido. Mais ou menos. Emile Zola, no final do século XIX, na França, escreve um texto no jornal da Europa, chamado assim: Eu acuso, Jean-Claude, eu acuso. Eu acuso quem? Eu acuso aqueles que defendem a política científica. Eu acuso, eu não entendo, ele está justamente criticando aqueles que perseguiam os judeus na França, no país. E ele vai chamar um grupo intelectual para assinar junto com ele. E aí ele vai cunhar, de uma certa forma, essa palavra intelectual da gente. Incentivando assim, intelectual da gente. Intelectual totalmente enganado. Ou seja, o Zola, ele não é um socialista. Ele é um liberal. E depende dos intelectuais, mesmo os intelectuais tradicionais, devem estar engajados politicamente. O intelectual tem uma influência na sociedade brasileira. E ele tem que usar essa influência para as coisas boas. Essa é uma visão romântica da Emile Zola. A pergunta que você notar é que, atualmente eu não contra ele. Zola também fala de modo diferente. Ele tem um livro chamado Germinal. Livro maravilhoso. É um romance. Tem um filme também, o filme também é muito legal. Mas eu sugiro aqui a leitura do romance do Zola, do livro. Que é um livro gostoso mesmo, o Zola escreve muito gostoso. Ele não é daquele diferente para ser escrever rapidamente, aquela coisa toda, não, ele é bom escritor. Quem é o bom escritor? É aquele que se faz entendido pelos textos, pelas vidas que compõem. Claro, vitamino, profundamente, extremamente engajado. Germinal é a denúncia da exploração dos trabalhadores da Bélgica e bastante transferência da Bélgica. E esse texto do Zola, esse Germinal, trata muito do Jacques. Trata muito do seu engajamento, da sua ideia, do que é ser intelectual. O intelectual não pode ignorar o mundo que ele está vivendo. Zola vive no mundo de contradições gigantescas. Embora ele não fosse um defensor da causa socialista, ele é a favor do capitalismo humanitário. Eu acho que isso é possível, mas não vou entrar nesse método aqui. O fato é que o Zola, ele coloca essa ideia intelectual como sendo aquele pensador que vai viver de forma engajada diante da política. Da política do seu tempo. Então, para Emile
Zola, o intelectual tem um compromisso social e justamente a palavra intelectual para Zola não dá para pensar sem a outra palavra, engajamento. O intelectual é aquele pensador que se engaja na política do seu tempo presente. Tudo bem até aqui? Isso é uma concepção muito rica, que até hoje tem respaldo na sociedade. Até hoje as pessoas defendem o papel dos intelectuais diante da política. Agora, você usou lá no século XIX, está iniciando esse debate. Né? Quando ele escreve esse manifesto, por exemplo, vou citar um autor que vai participar do manifesto, usou lá, é o Emile Durkheim. Durkheim assina o capítulo, o manifesto do Zola. É interessante porque eu estou citando Durkheim. Porque Durkheim prega a mentalidade axiológica, tem que se envolver, mas, sincero, é uma fundação importante de Durkheim. Ou seja, é possível sim, intelectual, embora ele diga que o distanciamento não tem nada de distanciado, não. Ele está ensinando ali a petição, o capítulo, defendendo os judeus da perseguição dos antisemitas que existiam no tempo. Mas isso é só um parênteses nessa palavra sobre a solar. Um outro autor muito importante, bem depois do solar, também vai trabalhar o conceito de intelectuais, e aí, assim, de forma esplêndida, eu diria que é o intelectual que mais, não foi o único, mas o que mais bem trabalhou, se a pessoa que pensou dentro de mundo, o que mais bem trabalhou o conceito intelectual. O italiano é um sábio, na realidade, é o Gramsci. Antônio Gramsci. O Gramsci, ele não vai escrever nenhum livro sobre intelectuais. Vai fazer um monte de rascunho, um monte de estudo. Depois da prisão, ou ainda mesmo quando está na prisão, esses rascunhos, esses cadernos da prisão, esses cadernos militares, viraram. No Brasil, a literatura brasileira pegou um pedaço desses textos de estudo do Gramsci e publicou com esse título aqui, ó. Os intelectuais e a organização da cultura. Existia um professor aqui no nosso departamento, que é um dos maiores especialistas em estudo de Gramsci. Vamos ter hoje. Você deve ter um não. Mas enfim, estou falando isso para poder ver lá ou não. Mas é um reconhecimento importante, né? A gente conhecer os professores que nós temos. Nós estamos tendo um professor que é o Del Oi. Eu sei, ele também eu sei, é verdade. Tomou a decisão de saber nada do movimento estudantil. Mas isso não tem nada o fato de ele ser um grande intelectual que pesquisa quando entrando. Então, também quando acontece pesquisa de grande que tem no planeta. Então, isso é importante. Pois bem, fala por orgulho, assim, que também não é muito. Mas eles precisam de grande no mundo. Mas existe grande, vários são grandes. O Bielorrusso sempre é uma das referências do pesquisa grande, várias partes. Isso é interessante. Também assim que eu vou fazer agora para a questão de Pois bem, não vou aqui citar conceitos, mas também vou discutir esse conceito. Eu quero chamar a atenção aqui que o Gramsci. O Gramsci, ele coloca um conceito intelectual que sai bem. Ele estiver entendendo, faça perguntas, levante a mão e faça questionamento. O Gramsci coloca um novo conceito de intelectual, que vai influenciar o autor do nosso livro, o Jean. Para o Gramsci, todos os seres humanos, todos os homosstáticos são intelectuais. Todos nós, seres humanos, somos portadores de atividade neurosensitiva, neurológica, cognitiva. Mas o Gramsci não é um teletubbies, como eu brinquei na parte da manhã, né? Ele não fica no hora de fazer todo mundo é intelectual, ele não é robótico, né? Ele sabe que no capitalismo, a sociabilidade que nós temos nem sempre considera todo mundo. A nossa empresa não considera a intelectualidade de todos os trabalhadores, todas as pessoas. Mas o que o Gramsci está colocando de novo, Jean? Ele está colocando um novo conceito de intelectual. Atenção, mesmo o conceito de intelectual da Zola, que eu li, intelectual agregado, ainda é o quê? É assim o quê?
Quando o Gramsci, nas décadas de 30, está escrevendo um Carter a respeito do que é o intelectual, o que são os intelectuais, ele está ampliando o conceito intelectual. Ele está dizendo a faxineira, o alfaiate, exemplo que ele dá lá, a cozinheira, o alfaiate, são intelectuais também. Porém, ele diz, na sociedade capitalista, nem todo mundo vive da venda da sua, predominantemente, da venda da sua força de trabalho intelectual. Ele vai dizer, na sociedade capitalista, há uma distinção entre intelectuais e trabalhadores manuais, mecânicos manuais, né? Ou seja, há uma distinção, embora um pedreiro, um alfaiate, uma cozinheira, uma copeira, que Deus vai reduzir rua, também são intelectuais grandes. Por quê? Atenção. Aonde é que está a distinção? Quando Gramsci diz todos são intelectuais, embora na sociedade capitalista nem todos serão reconhecidos, por não usarem predominantemente no trabalho a sua capacidade intelectiva, ele está dizendo o que ao mesmo tempo? Ele está dizendo que a classe trabalhadora também é portadora e construtora da sua própria história, da análise da história que ela está inserida. Quando Gramsci diz todos nós somos trabalhadores, até os pedreiros, até os serventes de pedreiros, orelhas secas. Se eu fosse lá na fábrica para trabalhar no edifício cultural, como eu disse aqui agora, orelha seca, tirado por essa vida. Orelha seca. Todo mundo, até orelha seca é intelectual. Quando o Gramsci está falando isso, ele está fazendo uma patinha. Ele sabe muito bem que no início da sociedade capitalista não vai nunca enxergar uma orelha seca, né? Auxiliar, como intelectual. Não vai ver intelectual. Mas o Gramsci, quando ele diz, ele é sim intelectual, o Gramsci está dizendo também, ele pode fazer essa história. Ele pode sim organizar a cultura, o bairro, ele pode sim organizar em sindicato, ele pode sim opinar na política, ele pode sim opinar literalmente nos planos econômicos, por que não? Quando o Gramsci abre isso, ele está tirando, de uma certa forma, os trabalhadores de uma marginalidade fixa que o capitalismo coloca. O obreiro vai fazer obras, o intelectual vai analisar a sociedade. De uma certa forma, esse conceito tradicional de intelectual, ele esse conceito, o Gramsci coloca de intelectual, ele coloca na cena das análises históricas, das análises políticas, sociológicas, enfim, a classe trabalhadora. Esse conceito de Gramsci, essa ampliação do conceito intelectual em Gramsci, vai desagradar, evidentemente, a classe dominante, ou ainda aqueles que dominam determinadas localidades. Tudo bem até aqui? Por que eu estou falando de intelectual? Na ideia, na perspectiva do Denis Zola e do Antônio Gramsci. Porque é justamente uma tradição de intelectuais engajados que o Jean Chanu, ou para quem quiser pronunciar Chanu, literalmente vai estar indicando nos anos 70, 60, 70. Sobretudo influenciado pelo Gramsci. Vamos falar um pouquinho do autor, então, disso? Posso fechar o parênteses sobre intelectuais? Zola entende intelectual como aquele engajado, aquele que é engajado na política, na sociedade, diante das questões das injustiças sociais, etc. Tudo bem? Gramsci não pensa diferente, mas Gramsci amplia, Gramsci vai além, né? Gramsci não vai chamar o humanista só humanista de time, famoso, cara. Mas o Gramsci não está entre os homens das letras apenas. São os intelectuais tradicionais. O Gramsci vai dizer, existem outros intelectuais, quem? Todo mundo. Gramsci diz assim, ó, não dá para não falar de não intelectuais. É o simples fato de não existirem pessoas que não são intelectuais. Por mais que predomine o trabalho mecânico, físico, braçal, é sim necessário o processo cognitivo. Eu vou carregar tijolos, eu posso carregar assim, aqui tijolos na mão. Eu posso tentar carregar com o braço, ou segurando assim, eu posso tentar carregar assim, né? Eu posso pegar um raso aqui, mas para a gente entender minimamente que seja um processo cognitivo. Ou ainda posso dizer, pensar, um pouco, usar os braços como deve, não carregar tijolo. Vou analisar a situação econômica e chego à conclusão de uma análise que diz, tenho que cruzar os braços. Todo grande está propondo essa possibilidade. Entender o trabalhador também como intelectual está, de uma certa forma, propondo o fim da hegemonia ou ainda da predominância de intelectuais tradicionais. Isso fez com que a classe trabalhadora se colocasse como intelectual, claro que não. Aí tem muitos intelectuais tradicionais. Tanto que, quando eu falo de intelectual, é muito provável que a gente pense alguns nomes.
William Bonner, Arnaldo Chabot, vou falar os flashbacks, né? Sardenberg, Fátima Bernardes, vou pegar assim, Pedro Bial, perdão mais. Ou seja, sim, Bial, por que não? Inclusive com frases de autoajuda, ou uma outra assim, artificial, falando das coisas. Então a gente pensa nesses intelectuais tradicionais. Eles não são intelectuais? Não, são sim. Posso falar que eles são intelectuais? Eles são intelectuais tradicionais. O grande que ele está propondo é estender esse conceito intelectual. Se o Jô Soares, né? Falar agora do intelectual nacional, que dá popularidade tremenda. O Jô é um cara se trata aqui da graça ou da desgraça da pessoa, mas de fato é um intelectual, um intelectual. Os dois escreveram um livro chamado assim, um romance histórico, chamado O Homem que Matou Jesus Vargas. Se o Jô, intelectual, escreve um livro, por exemplo, na minha pergunta, tem uma perspectiva gramsciana. Por exemplo, aquele cara, o Rock lá de Santos, sabe o Rock também pode escrever uma história sobre isso. A faxineira da casa do Jô, também se ele tem, só uma fotografação aqui, também pode escrever isso. E se eu disser que não pode, eu estou excluindo esse ser humano de escrever a sua própria história, de manifestar a sua criatividade, seja na literatura, seja na política, seja na oratória, seja através de um vídeo, uma análise, sei lá, dos atos que ele tem. Então, grande ele amplia as possibilidades de ação da classe trabalhadora. O grande está inventando isso. Beleza? Marx e o Engels já estão falando isso também no século XIX. Mas quem sistematiza e vai fazer manuscritos sobre esse papel intelectual na organização da cultura é certamente assim, um dos maiores, certamente é o Kant. Não é o único, não. Estou elencando aqui alguns emblemáticos. Não dá para passar sobre o tema com o conceito intelectual e não citar o Kant. Seria assim, uma exigência tremenda da minha parte para os professores. O Jean Chanu está nessa tradição kantiana. Então, eu gostaria então de falar um pouquinho sobre esse autor. Um pouquinho da biografia dele. Pode ser? Falei já que ele dava aula na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais. Né? Porque assim, a partir dos anos 70, o que se chamava a sexta seção da Escola de Altos Estudos, tirou essa sessão, continuou a Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais. Ou seja, então o Chechanu está dando aula na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, que é essa instituição criada pelos analistas, junto com os analistas. Então, aqui eu acho que nós temos uma noção. Em 49, ele vai para a China. O que está acontecendo em 49 na China, galera? Revolução Popular, né? Revolução Popular liderada na visão do Chanu, pelo grande timoneiro, pelo Mao Tse-tung. É a chegada em Pequim da grande marcha do Mao. E o Jean Chanu está indo para lá, para dar aula lá. Peraí, o Jean Chanu é um comunista? É um comunista. Agora eu vou colocar uma especificação. Ele é um comunista maoísta. Ele é um marxista maoísta. Ele é um simpatizante da Revolução Popular da China, da Revolução Cultural do Mao Tse-tung. Tudo bem? Vai ter dificuldade durante a vida toda em aceitar os assassinatos cometidos pelo Mao Tse-tung, não é só o Mao Tse-tung, mas todo aquele aparato do Partido Comunista Chinês. Vai ser um crítico gigantesco à União Soviética. Óbvio. Se ele não sei se é tão óbvio, me desculpe falar assim, óbvio, mas é razoável essa afirmação por conta de que não se esqueçam que a União Soviética sempre desejou anexar a China à União das Repúblicas, os conselhos de trabalhadores soviéticos. Mas o Mao nunca aceitou isso. Sempre buscou uma política, uma linha do marxismo autônomo em relação à União Soviética. Parceiro, não foi indivíduo, é claro, mas não vinculado como uma das repúblicas socialistas unidas soviéticas. Então a China é autônoma. E isso vai gerar o quê? No decorrer da história do stalinismo, da União Soviética, a partir de 1926, cada vez mais vai se acirrando. E o Jean Chanu como posicionamento. A princípio, ele é sim do Partido Comunista Francês, beleza? PCF, ele é do Partido Comunista Francês. O PCF tem vínculo mais direto com a União Soviética do que com a China, tudo bem? Só que dentro do Partido Comunista Francês, PCF, ele faz parte de uma, vou chamar de tendência marxista dentro do Partido Comunista Francês, hegemonicamente pró-União Soviética, que vai estar uma tendência maoísta. Está mais em sintonia com a proposta de uma revolução campesina, a partir das experiências do Partido Comunista na China. Beleza? Liderado, dirigido, em grande parte, pelo Mao Tse-tung. Tudo bem daqui?
Já dá para ter uma noçãozinha desse autor. Né? Ele vai ter diálogos com o Vietnã, óbvio, né? O Vietnã, pela tua influência colonialista aí da França, né? Ele vai se preocupar muito em escrever sobre o que é progresso, o que é ordem. Ele vai se preocupar nos anos 90, ele morre mais ou menos, morre em 2007, né? Então, ele viu todo o processo de luta pela libertação da Argélia, a influência do Marrocos da França cada vez mais livre, cada vez mais sanguinada. Ele vê a guerra do Vietnã, ele vê literalmente a ideia de Indochina não dando certo. Ele é um historiador que está com um olhar muito pacífico, processo pacífico. Tudo bem até aqui? É um historiador que, atenção, embora estivesse, viveu ali, dando aula na Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, junto com o Zanardi, não dá para enquadrar ele como um membro da Escola de Zanardi ou do movimento Zanardi, tudo bem até aqui, não. Ele é, na realidade, um crítico bastante ousado, porque olha só, ele está dentro da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, ao lado dos analistas, a escola, a faculdade, a universidade, criada pelos próprios analistas, produziram uma crítica aos analistas de dentro de casa. Dentro de casa, ou seja, na universidade. Tudo bem aqui? É um intelectual literalmente aguçante no sentido de que provoca, é um provocador, no bom sentido de provocador. Né? Pois bem, uma vez dito isso, continuamos. Jean Chanu pretende uma defesa de que todo intelectual tem que se engajar. Todo intelectual tem que estar envolvido com a política. A história e a política andam juntas. Quando eu separo isso, eu vou vir dar uma coisa que ele vai chamar assim, ó, a história que eu escrevo e a história que eu vivo. Uma distinção que ele vai aterrorizar aqueles que faziam isso. Né? Vamos com mais calma. Para o Chanu, o subtítulo desse livro, é só o título central aí, é História dos Historiadores. Então ele está propondo um diálogo crítico com os historiadores. E este livro, pessoal, tem um endereço certo. Se chama Escola dos Análises. Vou ser mais tranquilo, tem um nome certo. A crítica desse livro que ele está fazendo tem um endereçado. Qual é que é esse endereçado? Legal? A Nova História. Ah, mas Nova História é um movimento. Dá para colocar nome. Legal. E Pierre Nonat também, beleza? Então, assim, é uma crítica, esse livro inteiro, é uma crítica aos historiadores dos anos 70 se reivindicaram descendentes herdeiros dos analistas dos anos 29, como a Bigode e dos 70. Esse Pierre Chanu, ele vai causar um furor na Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, porque ele está questionando, se vocês leram o texto, vocês viram que ele é ácido. Na maior parte das vezes, ele é ácido. Ele é uma ironia ácida, extremamente ácida. E está falando dos colegas do departamento. Sem piedade. E o Pierre Chanu não é um historiador marginalizado, esquecido, ou ainda um historiador que ficou no esquecimento. Ele é um historiador que gosta, as pessoas leem o Pierre Chanu. As pessoas leem esse autor e ele é um historiador de referência. É porque ele faz parte, principalmente, né? Ele faz parte da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais. Né? Então, imagina, o Legoff teve que tomar um posicionamento. E o Legoff, né, como um bom político que é, bom historiador político que é, ele responde de uma forma carinhosa à crítica do Chanu. Né? Principalmente assim, olha, eu acho que o Jean Chanu é um historiador muito importante, eu acho que o livro que ele escreveu é muito importante, tem que ler esse livro mesmo, né? É muito bacana, acho que é uma crítica bastante interessante que faz a nossa. Né? Eu gosto de vai na frente dele, ele não vai, né, enfrentar nesse sentido, porque ele é muito, não que ele é bobagem, sabe? Ele é muito articulado politicamente. Né? Um professor do departamento do qual a qual faz parte, está fazendo uma crítica ao nosso grupo, sobretudo a sistematização que eu fiz, eu e a minha lá, fizemos a respeito do que é a nova história. E ele vai chamar isso de história de Gaia,
Siga muito pensador também, né? Fica aquela ou seja, o negócio ele vai simplesmente colocar um pano quente. Vai fazer embaixo, mas de uma forma muito corrida, muito tranquila, para não dar mais público ainda para o gente. Né? Difícil traduzir, pessoal, para mim. Né? No Brasil, como não era de se estranhar, chega bem tarde. Chega a tradução de 1995. Esse foi escrito aonde? Olha lá, da 76. Só chegou no Brasil no ano de 95, que é a edição da agora, oi? Chegou mutilado ou não? Não, acho que está tranquilo, tá muito boa. Agora você. Não, está inteiro, está integral. É um livro pequeno. Quando ele fala história e política, ele não está reivindicando que o historiador da política, igual a história tradicional colocada. Não. Aqui, o Gilson nunca procura uma história política engajada, intelectual engajado diante da política do seu tempo. Então, ele está propondo, por exemplo, a história dos vestidos, a história dos explorados. Como um maoísta, como um marxista, ele está tomando posicionamento de classe. E isso incomoda naturalmente. Aliás, o intelectual engajado sempre incomodou. Nunca passou despercebido. E se for marxista, então, aí incomoda muito mais. Né? Se for progressista, incomoda muito mais. Se for maoísta, eu acho que incomoda mais ainda. E aí vai. O que eu quero chamar a atenção para essa história política, a política é classe. Classe em relação à classe dominada. Quando eu buscar esse posicionamento, é clássico assim, olha, vai dar problema. No meio do monte historiador, e tenta, pelo menos tentou, no mais de 68, não se posicionar ao lado da classe trabalhadora, ou do pessoal da contracultura, enfim, ao lado dos existencialistas, evidentemente que quando ele coloca um título desse, provocando, de uma certa forma, ele escreve, gato legal, né? Entregar na casa do legal, departamento não, nem precisa, né? Ele está puxando polêmica mesmo. Né? Ele está chamando uma história política engajada em relação à classe dominada pelos trabalhadores. Está lembrando Troyes e Gervini. Esse negócio de brigar em departamento, o professor que fala do outro, isso aí é antigo, galera. Vocês estão sacando, né? Isso é muito antigo, tem até hoje. Então, aqui, por isso que aquela partezinha do aula com uma certa introduçãozinha, só alguns apontamentos biográficos do autor, é importante para entender o texto que a gente está lendo. Porque existe não sacar que ele é um intelectual marxista, maoísta, dentro de particularidades do marxismo, maoísmo, né? A gente fica meio boiando, porque ele está preocupado, acho que ajuda a entender, né, o fato de ter um posicionamento de militância, de ele ser, nos anos 70, caminhado dos anos 70, membro do Partido Comunista Francês. Então, aqui temos um historiador falando sobre história, sobre historiadores, mas é um historiador que defende diferente do Zola. Por isso que eu falei que está muito em sintonia com a ideia de intelectual engajado do Chan. Por quê? Porque ele é intelectual está preocupado com a propriedade privada, a geração de mais-valia, seja ela relativa ou absoluta, a mais-valia, está preocupado com a revolução proletária e está aqui no grupo de classes e quer fazer a revolução socialista. Beleza? Ou seja, é claro que uma pessoa que pensa nessas coisas, que pensa o mundo dessa forma, o mundo tem que passar por um processo revolucionário, ser revolucionário, uma revolução social que digo mais, evidentemente que os escritos desse autor não vai ser um universo de Teletubbies. Né? Vai ser uma harmonia perfeita. Falo Teletubbies porque o mundo Teletubbies é tudo maravilhoso, né? Ninguém vive, é harmonia, não tem conflito. Não. Muitos intelectuais, sobretudo os marxistas, eles veem o mundo pingando sangue. A lente deles é de sangue, exploração da classe trabalhadora. E o Jean Charest talvez seja entre os historiadores franceses aquele que mais gripa, aquele que mais joga na cara. É o saco de sangue falar que vai ser hipócrita, vai ser, por exemplo, mesquinho de falar que esse sangue não está pingando das costas do trabalhador. Ele tem uma chamada moral também. Ele é um sério, né? Mas ele está vendo injustiças. Ele não está preso na universidade. Ele não está preso à famosa escola, que é hoje super famosa. Né? Quem pensar tem um presente, por exemplo, questão social, agora não é exatamente uma universidade famosa, pensando só uma universidade famosa, mas certamente a clássica não é só outra, não. É literalmente a escola de alguns estudos de ciências sociais, que existe lá até hoje. Né? Só que o Jean Charest, ele não está preso na escola de estudos. Ele está transitando, falando para vocês, em 49, ele vai para onde? Ele vai para a China. Ele vai para o Vietnã.
Ele vai para a região da Indochina, ele quer dialogar com o Pacífico. Ele propõe uma história, ele é historiador, tudo bem, pessoal? Localizando aí, tranquilo? Ele está propondo uma história, uma escrita da história, e não fique refém dos muros da universidade. Clássica essa tese dele. Qual tese? O historiador, o intelectual, tem que sair da universidade. O intelectual tem que passar da lado daquele alambrado. O intelectual ele tem que dialogar com o universidade ao lado, dialogar com a universidade. E ele tem que conhecer outras partes do mundo e pensar, e sacar, e entender, levar em consideração que o mundo não é só a Europa. O que sabemos, por exemplo, sobre o Vietnã? Uma pergunta para a minha sala, de nós. O que nós sabemos sobre o processo revolucionário da China? Não, tudo bem. Tira a parte da Revolução Cultural, entre aspas, porque é só metade. Tem que tirar isso, tá? Mas agora, como é a vida, por exemplo, no interior da China, do campesino, nos anos 50, nos anos 70, nos anos 80? O que nós estudamos da China? Vou apelar, de novo, Vietnã. Nós sabemos Vietnã, para além de um filme interessante que chama Platoon, que existe. E outros robotas lá, né? Desculpa falar, está claro que a maior parte dos filmes que falam sobre a guerra do Vietnã são extremamente robotas. Robotas que substituem a inteligência alheia, né? Hoje, com até um site aí, internet, substituem até a inteligência da Wikipedia. Né? Esses filmes que falam sobre o Vietnã. Fora essa produção hollywoodiana, fantasiosa e governada pelo Capitólio, né? O que nós sabemos sobre o Vietnã? O Jean Chang está propondo, vamos ao Vietnã intelectuais, vamos sair da universidade. Então isso é muito importante. Ele propõe uma escrita da história para além, não é abrir mão da universidade, mas a para além, a partir da universidade ir para além dela, para além da universidade. Ou seja, quando ele fala, vamos para além da universidade, só isso já está para a cara. Mas a ideia dele é provocar isso mesmo. Está fácil na cara da maioria absoluta dos intelectuais da Universidade Católica lotada. Que é a escola da Foucault de Ciências Sociais. Aonde são quem? Os analistas. Ele vai dizer, voltando aqui, ó, tábula rasa, passado. Posso apagar esse parênteses aqui, ó? Tudo bem? Posso apagar aqui? Ele vai propor repensar a relação entre presente e passado. Por isso, qual é o título do livro? Vamos lá. Vamos voltar rapidinho no texto da última ponto. A história nova. Moderno Esclavo. O que a história nova está propondo? Vamos atento. Estudar, por exemplo, o cotidiano. Estudar o presente. O Jean Chang faz uma crítica feroz a estudos como, por exemplo, o Jacques Le Goff, que vai se preocupar em entender a cidade medieval. Vai se preocupar em escrever sobre os intelectuais da Idade Média. O Jean Chang vai dizer, é interessante, espero que você tenha sacado isso no livro. Se escreve sobre a cidade medieval, como se a luta de classe não existisse também na Idade Média. Escreve sobre o intelectual, sem falar da influência na organização, e de certa forma, ele é ácido, para não usar umas palavras ácidas que ele usa, a manipulação social dos intelectuais envolvidos na Idade Média. Eu estudo a festa, eu estudo o cheiro, o gosto, o sorriso, é tudo livros, que vendem bastante. Estudo o amor, mas não estudo a sociedade que eu vivo. Sério. Ele vai criticar essa ideia. Vou colocar em aspas porque é para ver.
Ele fica muito flexível, fica muito laicoso, como intelectual engajado, para questionar essa ideia de que uma coisa é a história que eu escrevo, outra coisa é a história que eu vivo. Anos 70, 68, mais de 68, viu? Mais de 68 é cansado. Enquanto mais de 68 está pipocando, eu vou me dedicar a escrever sobre as cidades medievais. Vamos pegar para ver. Tudo tremendo, profundíssimo. Ok? Super importante, o Xanu reconhece isso. Só que ele está questionando outra coisa. Legal? Está estudando a história medieval? Ótimo! Por quê? De acordo com o blog, e aí o Xanu irônico, deixa eu dizer, de acordo com os pais fundadores que vocês, da terceira geração do canal, indicam, você estuda assim a cidade na Idade Média, por exemplo, Rouen, Poitiers, as cidades atuais até hoje na França, foram cidades atuais. Para entender o desenvolvimento histórico dessa cidade e entender melhor a história das pessoas das cidades medievais que existem até hoje na França. Mas o Gandhi vai dizer, não, isso não está acontecendo. Por quê? Ao mesmo passo que a cidade de Paris está perdendo em 77, 78, 79, se estuda sim as cidades, mas se estuda cidades deslocadas, presas ao passado. Não é isso que o bloco do Luciano César está propondo. Pelo contrário, o Xanu diz que ele está propondo, os pais fundadores, é assim que o Eduardo fala, os pais fundadores, propõem que a partir dos problemas, das problematizações do tempo presente, eu haja assim no presente, se é possível, a entender o percurso histórico na longa duração que estamos hoje. E o Jean Chanu está denunciando, está dentro do Jean Chanu, beleza? Que o que está acontecendo na França, em 68 e nos anos 70, é justamente uma separação do tempo presente e do passado. De certa forma, ignorando o vínculo do passado com o tempo presente. Por isso, esse questionamento, que o livro é sentido de interrogação. Podemos fazer uma tabula rasa do passado? Podemos ignorar o presente e não levar em consideração toda a estrutura que vem sendo montada e comida no presente? Ele está reivindicando mais o bloco positivo aqui. E muito irônico, porque ele está jogando isso, falando isso, escrevendo isso, falando para os intelectuais que se reivindicam dentro dessa palavra que o Lewandowski usa, no mais de bloco, justamente o bloco do central. Tudo bem até aqui, sabe? Estão se entendendo? Estão sacando? Ou seja, está dando para perceber o tamanho da paulada no que o senhor está colocando é extremamente incisivo, né? Ele está dizendo, em outras palavras, a gente deve ter uma tradução maoísta, a palavra é essa aqui, ó. Está chamando os intelectuais da escola de altos estudos de eleito. A tradução maoísta, a palavra é essa, de eleito. Né? Ou seja, uma coisa é o que eu pesquiso, outra coisa é o que eu vivo. Minha vida não tem que ter a ver necessariamente com a coisa que eu pesquiso. Isso é verdade, sobretudo para os jornais. Tanto gosto, tanto e muito menos nesse caso, o Gerson. E ele está vendo que a maior parte das dizem, né? São todos historiadores, não. Por exemplo, eles citam um historiador que faz parte desse campeonato, que é o Thierry Dulac. Eu citei em algum momento essa parte do Thierry Dulac para vocês. Thierry Dulac é um analista, só que é um marxista que não está em sintonia com essas críticas que o Gerson está fazendo. Não considera, nem todo mundo, mas os dirigentes da escola os dirigentes do Recife Cenário, realmente fazem isso. Então a crítica é direcionada para esses que separam a vida presente da vida futura. Tranquilos até aqui? Isso não existe até hoje, pessoal. Até hoje. Uma coisa é estudar, sei lá, os astros, né? E a vida não tem nada a ver com isso. Estudar os fundos e a vida não tem nada a ver com isso. Quando eu vou para a universidade, eu tenho que fazer esses estudos, estou contando os estudos em casa, onde eu tenho estudos, e depois que eu termino esses estudos, se eu publico, eu vou dar ética, eu vou dar, sei lá, o que eu quiser, na família, ou tudo. Isso eu estou dizendo. E os problemas que estão na universidade? E a questão do transporte urbano e marítimo? E a questão dos negros, que são assassinados cotidianamente pela polícia? A questão das mulheres vítimas do machismo? A questão da homofobia? A transfobia? As fobias em geral? Isso não existe no presente? Existe, mas eu preciso fazer outra coisa. Então eu critico esse tipo intelectual. Atenção, eu estou aqui fazendo uma mera apologia. Olha, o que você pesquisa tem que ter a ver com aquilo que você vive, problema do seu dia a dia.
é que o autor entende isso. E esse autor, se você ver, se você tiver um mínimo de engajamento, você vai ter uma certa náusea ao livro. Né? Porque ele conversa com as duas mãos abertas, mirando a cara do leitor, de uma certa forma. Né? Ou seja, a pergunta básica, o militante de esquerda, ele é, e maoísta, o que você está fazendo? Você é intelectual, está cobrando dos intelectuais. Não está cobrando do estudante, não está cobrando, por exemplo, do operário, mas ele está cobrando de todos os intelectuais. No sentido aí, principalmente esses intelectuais tradicionais, exploradores, cientistas sociais. Né? Ou seja, o que vocês estão fazendo não para só mudar o mundo, mas para entender o mundo que existe ficando as tendências do tempo presente. Além de ficarem presos ao passado, o que mais estão fazendo? Isso é né? E é uma transversalidade extremamente importante, porque coloca os intelectuais, os fatos intelectuais, ali quando você reconhece, claro, você está fazendo verbalmente, desde mais do que hoje. Agora, formalizando no artigo pelo livro. Né? Então, ele está incomodando. É aquele tipo de intelectual que incomoda. Com toda a licença, os intelectuais marxistas incomodam muito. Né? Fechando é só um dos mais famosos, mais clássicos. Em um dado momento, e ele vai falar por que esse tipo de perspectiva, a perspectiva do bem, um sujeito que tem uma trajetória, que tem um prospecto, ou seja, essa totalidade, essa perspectiva de não ser engajado, e que muitas vezes se reivindica marxista. E aí eu tenho um capítulo exclusivo desse livro, chamado assim, ó. Marx era um historiador riquíssimo. Por quê? O pensamento do Marx, ele influencia muita gente. E é mesmo que a escola tradicional. Prodel vai ler o Marx, né? Embora não fosse marxista declaradamente, mas ele considera Marx um autor que influencia as ciências humanas do século XX de sobremaneira. Né? O Marx era um marxista. Existem historiadores que querem transformar o Marx em um historiador. São os filósofos que querem transformar o Marx em um filósofo. E os cientistas sociais que querem falar e falam, né? Que o Marx é um cientista social. Só me falta falar que o Marx também fez o RI. É um analista de relações internacionais, pode ser internacionalista. É verdade. Né? Não estou tirando aqui uma obra do RI, é um curso recente. Né? Então, as pessoas querem puxar um lado da sardinha e colocar Marx. Sei lá, eu sou enfermagem. E tem uma linha de pesquisa na USP no curso de enfermagem, que é enfermagem marxismo. Só falta falar que o Marx é enfermeiro. Né? Mas isso não significa, é o que estamos falando, que o Marx não tenha dado colaborações. A sua análise da economia política acaba lançando luz sobre todas as áreas do conhecimento, é claro. Odiado, amado por uns, mas está sempre lá, sempre tem um perdido lá. No curso de medicina tem bastante gente em escalas trotskistas, né? Ou seja, 5 pessoas é um monte. Né? Estou dizendo o seguinte: existem médicos, por exemplo, que se colocam como marxistas. Não é assim como tudo. Trabalho com história indígena, com uma outra visão da patologia. Né? Porque eu entender a partir da perspectiva da saúde, não da perspectiva patológica. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que o Marx, e ele chama a atenção para essa deliberação profissional. O Marx era um historiador? Não, o Marx não era, definitivamente, galera. O Marx nunca foi historiador. Eu, como historiador, eu gostaria muito que o Marx fosse historiador, mas pelo contrário, o Marx repudiava, guarda isso, o Marx repudiava os historiadores do seu tempo. Por quê? Porque os historiadores do seu tempo, do século XIX, quem são? São os historiadores daquela história tradicional da qual eu falei para vocês ao passado. E um que o Marx, em especial, tinha um certo fetiche em tirar uma onda, e ironizando também, era o Leopoldo Van. Né? Lógico, o clássico da Rússia, né? Da história oficial prussiana, da escola republicana. Né? E o Marx, como também alemão prussiano, né? Vai entender que aquele tipo de história que o Kant fazia é muito em sintonia com o que depois o Schoenberg chamava. Uma coisa é a história que eu pesquiso, outra coisa é a história que eu faço, que eu vivo. Né? É uma história da elite, é uma história da classe dominante. E o Marx vai querer tudo isso. Mas por que muitos historiadores querem chamar o Marx como um historiador? Porque o Marx, pessoal, ele tem uma característica
que é justamente estudar a história. Essa característica é simplesmente um diletantismo. Quando ele trabalha numa perspectiva materialista da história, a partir de uma concepção ontológica, dialética da história, ele está propondo um estudo, sim, da história. A gente não está preocupado em escrever uma história do capitalismo. Não é a preocupação mais. Quando ele fala assim, sei lá, uma crítica sobre a filosofia idealista na Alemanha do seu tempo. Ele não fala assim, ó, vamos escrever, vamos escrever um livro chamado Ideologia Alemã, para poder vender, publicar e tal, fazer uma crítica aos idealistas da Alemanha, como se realmente morre. Não é isso que faz o Marx escrever um livro ou estudar a história, que é o ponto que nos interessa. Marx, Marx estuda a história como a partir de um princípio vital para atingir um objetivo claríssimo em todas as linhas do Marx, todas as sílabas que ele tenha produzido ao lado do Engels. Marx faz sim estudo histórico, não preocupando em ganhar título de historiador, fazendo um livro de historiografia, não está preocupado com isso. Ele estuda a história como um princípio teórico metodológico para poder desenvolver o quê? Uma compreensão daquilo que deve ser revolucionado. Marx não estuda, por exemplo, ele vai fazer autoestudos de historiador, do historiador hoje, marxista, poderia fazer. Mas primeiro, então, juntar em refúgio essa nova produção que está surgindo a partir da Rússia, que ele conhece muito bem. Da Universidade de Berlim, que ele conhece muito bem, foi naquele grupo, parece que ele fez um TCC, doutorado, ele conhece muito bem quem são esses tradicionalistas da escola histórica alemã. Ele tem refúgio, porque sabe o que significa o que há de mais reacionário na Prússia. Defensores da dinastia guilhermina, em pleno auge da Revolução Industrial. Sabe que esses intelectuais do povo, por exemplo, eram reacionários como cheia, diante do espírito de tempo, a partir da Alemanha, ou seja, o parlamento da Alemanha, não fala da Alemanha. Né? Então, Marx tem ácido, a palavra é ácido aos historiadores do seu tempo. Então, ele não está preocupado em ser conhecido, reconhecido como historiador. Por exemplo, o livro que ele publica, para fazer uma crítica ao Proudhon, que vocês já devem saber o nome, né? Que eles fizeram filosofia. Ele não escreve literalmente para, olha, vou escrever um livro de história da filosofia aqui para ser uma análise crítica do Proudhon. Ele está preocupado em rebater fazer uma crítica, rebater o pensamento do Proudhon, porque eles estão construindo algo que vai se transformar, depois de algum tempo, depois de algumas décadas, na Primeira Internacional. Eles estão construindo, organizando um processo revolucionário. Não simplesmente um título que será adquirido, ou simplesmente uma produção historicamente pautada, porque assim vai ser do Marx e do Engels, para poder, por exemplo, olha, eu sou historiador e estou publicando agora sobre a Idade Média, ou ainda sobre o início da Revolução Industrial. Quando Marx estuda o período de transição pelo capitalismo, como assim se chama hoje, a fase de acumulação política de capitais, e o advento do capitalismo, ele faz um estudo histórico magnífico, extremamente importante, mas sem a pretensão alguma de ser historiador. E uma coisa muito importante, os historiadores da época do Marx não possuíam, definitivamente não possuíam, era transformar de forma revolucionária o mundo a partir daquilo que você sabe. Certamente essa não é a preocupação, nem mesmo do Gervinho, nem mesmo dos nós, e muito menos do Leopoldo. E o Marx, quando faz um estudo de história, faz um único objetivo. Um objetivo claro, pessoal. E a gente não pode esquecer isso. Eu estou dando muito ali, porque nós vivemos um momento histórico e fazemos questão, muitas vezes, de esquecer aquele elemento muito emblemático, é central do pensamento histórico do Marx. O Marx era um historiador, já chamamos disso. Não. Ele era um revolucionário. Beleza? Em todo o significado dessa palavra inteira. Essa palavra tem que ser retomada com força, revolucionário, revolução das organizações. Na época de Marx, vamos dar alguns exemplos de algumas obras do Marx. Vamos para mais claro. Já é a primeira, mas é mais fácil. A Liberação do Partido Comunista de 1841. Beleza? 47, 48 socialistas aí. É importante lembrar. Esse livro, ele apresenta uma perspectiva da história. E muitas pessoas hoje leem esse livro. Na época do Jean Janou, beleza? Não vou pegar hoje. Está aqui nos anos 70, 60 e 50, nessa publicação do manifesto. Muitas pessoas leem o manifesto e dizem o seguinte: ah, mas Marx não deu a devida atenção para não fazer. Marx está escrevendo esse texto ao lado de Engels, justamente como uma tarefa da associação que eles ajudavam a construir naquela época. Esse texto foi distribuído na porta de fábrica. Vamos escrever um livro aí sobre a história da humanidade, para publicar pela editora, sei lá, berlinense de cultura.
Não é isso não. É uma preocupação em produzir, mais uma vez, para fazer a revolução social. Revolução social. Mudança radical das estruturas sociais. Não reforma, revolução social. Transformação radical. Aqui, toda a produção histórica do Marx tem uma preocupação de criar um novo homem. Ah, mas isso é difícil, não está colocando isso aqui agora. A questão é, qual é a proposta do Marx? É entender a história a partir das suas preocupações do tempo presente. É entender, sim, a economia política, a sociedade que ele vivia, e para isso ele tem a necessidade, não diletante, mas ele tem a necessidade de fazer um percurso histórico para entender a anatomia do homem. Estudar o macaco é um machado. Aí o artigo de equilíbrio é muito importante. É um machado para entender a anatomia do que nós vemos aqui hoje. Marx está preocupado, pessoal, mais uma vez você empate, né? O Xanyu está dizendo isso. Marx está preocupado em entender o tempo presente dele. Marx não está preocupado em fazer futurologia e muito menos trazer um diletantismo em relação ao estudo do pretérito, do passado. Vamos fazer um certo estudo aqui sobre a Índia, ou ainda, as formas de organizações primitivas da humanidade, porque, enfim, vai ser uma nova linha de pesquisa no departamento. Não tem essa, Marx não está na universidade, não pode esquecer. Sintonia total com o que o Xanyu está colocando, de um pesquisador, de um historiador, para além da universidade. O Marx, quando ele escreve, por exemplo, para o Manifesto Comunista, ele está preocupado, ele faz uma análise histórica, ele trabalha com fontes bibliográficas, nada disso, mas ele não indica título de historiador. O único título que ele indica é de um analista revolucionário, que é necessário entender para transformar. Do contrário, tentar transformar. Você entender o que rola, eles podem isso passar a vida inteira não é nada. Então vamos entender o que existe a economia política como? Vamos fazer uma crítica da economia política. Em 1859, Marx escreve um texto muito importante, que é esse nome, né? Que fala crítica da economia política. Nesse texto, na verdade, a primeira versão do Capital. Como fala, o Capital sai em 1857. E ele escreve em 59. E escreve já com uma perspectiva histórica. Uma perspectiva histórica não significa que ele está fazendo história ou historiografia, tudo bem? Embora trabalhasse com fontes documentais, como os alemães trabalhavam, trabalhasse com depoimentos, mas isso é fruto de uma preocupação do Marx diante da sua militância. É fruto de preocupações para tentar entender o tempo presente. E qual é o tempo presente de Marx? Tem que deixar claro isso. O que é Londres em 1859? Eu não quero que ficar na aula, terminar a aula só no Marx. Mas é um capítulo importante isso. E diante da ênfase total. Para entender, por exemplo, por que existem esses marxistas que ficam apenas na universidade. Os historiadores marxistas se reivindicam marxistas e ficam apenas na universidade. Então, só para poder ajudar a entender melhor isso, vou continuar um pouquinho mais do Marx. Quando ele escreve em 59, em Londres, o que é Londres em 59? O maior polo industrial. O maior polo industrial do planeta Terra. Não vou falar planeta Terra, mas é o maior polo industrial do mundo do século XIX. As populações estão deveras amadurecidas. É claro que elas estão amadurecidas demais. Cai de forno. E o Marx está tendo uma oportunidade infeliz, porque eu estou falando do momento talvez mais triste da família Marx e de um momento de refluxo do movimento operário gigantesco entre os anos de 58 e 59. Não vamos esquecer que em 1848, nós tivemos um ascenso importante chamado de Primadário dos Povos. Bastante plural, anarquistas, filósofos, os seguidores do Dr. Marx, de tudo, liberais, progressistas, de tudo. Os levantes de operários, de trabalhadores, que aconteceram também em Paris, que aconteceram em Bruxelas, na Bélgica, que aconteceram na França em Berlim, foram radicalmente na Rússia, na Itália, na Inglaterra, foram radicalmente reprimidos. E quando nós estamos em um movimento que se propõe de transformação, com todas as suas virtudes e deficiências dos movimentos mortos inteiros, e nós perdemos uma batalha dessa grande guerra, o que acontece normalmente? Não é uma lei. O que acontece com o movimento? Refluxo. Eu acredito que não é. As coisas são riquíssimas de greve.
comigo história. Agora, eu vejo também uma preocupação tremenda, dos meus alunos, né, com medo de montar a greve. Eu vou montar a greve agora, eu vou montar a greve lá. Aquele desespero, isso é parte do refluxo do processo de luta. Mas, todo o movimento operário, que naquele momento se encontrava parcialmente organizado, em 58 e 59, foi devendo esse refluxo também. E Marx está sentindo na pele que a classe trabalhadora sente. Marx está passando aqui, perdeu filhos, por causa das mortes, destruição, se envolvido no operário perfeito. Mora de favores da hospedaria. Vive dependendo de favores do Engels. Porque ele trabalhava, claro, não vou aqui fazer com os mulheres, jamais não trabalhava, vagabundo. Então, esse demonstra uma ignorância colossal, de Hobbes, né? Colossal. Ao exemplo, Carlos reconta uma ignorância dessa. Mas sempre trabalhou como jornalista. Escrevia no New York Tribune, em Nova York. É um bom, talvez um jornal maior que o Times de Londres. Né? Vocês procuraram na internet, vocês vão ver fotos do New York Tribune, Tribune. É um bom jornal. Um jornal do século XIX também. Ele era um correspondente internacional, correspondente por quê? Para o jornal que circulava, sobretudo, em Nova York, Estados Unidos. O que eu quero chamar a atenção é que o Marx está vivenciando o tempo presente, passando as angústias de um trabalhador intelectual precarizado, hoje nós temos um monte de exemplo. Basta lembrar aí na sua história de professor, você vai lembrar um professor fudido, desgraçado, né, que trabalhava na caceta, viu aula e aí ninguém miséria. Isso vem se intensificando. O que o Jean Chanu está colocando é justamente um ponto de reflexão a partir do que foi o pensamento histórico no Marx. Não foi uma produção historiográfica acadêmica. Repito, as linhas sobre análise histórica que o Marx tem a necessidade de fazer é justamente um outro objetivo. Olha, o objetivo central: transformar o mundo, fazer a revolução. Legal? Tranquilo? E aí o objetivo está fazendo o quê? Uma chamada de atenção. Por quê? Tudo bem, Marx é muito tá isso? Mas agora, o pensamento historicamente pautado, então Marx influencia uma tradição, uma tradição marxista, tem de tudo isso, a tradição marxista, tem de fazer distinção, entre eles historiadores sérios, e sim, digo historiadores marxistas. Vou dar um exemplo, de John Rothbard. Tudo por ele. Né? É uma perspectiva dentro da tradição marxista, Rothbard. O Pierre Vilar, que o próprio Jean Chanu cita, é também um historiador marxista. O Guy Bois faz parte, é um historiador marxista. Esses sim são historiadores profissionais e que buscam, inspirados na análise do Marx, na perspectiva revolucionária do Marx, entender também, continuar entendendo a sociedade capitalista. Agora o Jean Chanu vai dar aquela palmada clássica dele. Que é qual? Peraí. Está clara essa ideia do Marx, do historiador? Você não sabe. O Jean Chanu vai também fazer uma crítica aos analistas. Esse livro é interessado com a história nova. Mas vai tratar também, sobretudo, os ditos historiadores marxistas pró-União Soviética. Paulo Freire. Beleza? Anos 70, meados dos anos 70, ele rompe, ele sai do Partido Comunista Francês. Porque ele não comunga da ideia do Instituto Marx e Engels e Lenin, né, de escrever uma história oficial a partir da União Soviética. E sobretudo, aí eu entro num ponto também. Ele faz uma crítica à historiografia, à história, à escrita da história, a partir de uma perspectiva que perpassa as circulares assinadas pelo senhor Joseph Stalin. O Jean Chanu, ele também vai dar a paulada nos marxistas, sobretudo os marxistas stalinistas. Os historiadores dos partidos comunistas pelo planeta fora, sobretudo o Partido Comunista Francês. Um deles, certamente, é o Louis Observe. Vocês certamente devem estudar aqui. Observe. Você vai dizer o seguinte: essa história oficial, made in Moscou, não ajuda muito os historiadores a entender o processo histórico. Não ajuda muito a classe trabalhadora. E por isso, o Jean Chanu é um ótimo analista. Talvez aqui não gosto da estética do texto dele, mas isso nesse momento não importa. Ele é um ótimo analista que já nos anos 60, já está escrevendo críticas à União Soviética. Ele vai se enquanto ele militou dentro do Partido Comunista, ele foi um problemaço. Primeiro porque era um comunista, já comunicou. Né? Segundo, que é um historiador que fica reivindicando se fazemos parte do grupo de historiadores marxistas, então vamos reivindicar o quê? É entender Marx.
nós queremos escrever uma escrita da história, enquanto profissionais, o Marx nunca foi, mas inspirados no pensamento do Marx, temos que manter sintonia teórica e metodológica com Marx. Qual o primeiro princípio? Teoria e prática não são separados. Temos uma filosofia da prática como desenvolver. E não dá para poder, por exemplo, ser um historiador marxista em sintonia com o pensamento do Marx, se eu for só um historiador ligado ao Partido Comunista e produzir a partir do Departamento de História da Sorbonne, da Besançon ou da Universidade Francesa. Eu preciso estar militando, e aí vem para mim que uma palavra irônica, educado e gostosa, por exemplo, faço sala de aula. Para mim, você milita onde? Eu sou historiador marxista. Ah, tá, marxista. Ok, então você está produzindo sobre o quê? Ah, eu estou estudando o cheiro do sovaco na pré-história. Ah, é muito importante. Como é que eu vincula essa pesquisa da pré-história com o tempo presente e a Revolução Socialista? Desculpa, você não é historiador marxista. Eu sou Marx Sólido. Marx Sólido. Eu estudo Marx. Agora, se você reivindica uma tradição marxiana, todas as suas linhas têm que estar, você consegue uma história, mas você tem que estar em sintonia com o pensamento do Marx. Então, se honesto, mas não, eu só quero estudar Marx. Você sabe pessoas, olha, eu não quero fazer revolução socialista, eu acho que dá para humanizar o capitalismo, etc e tal, mas eu quero estudar Marx. Não é possível, não é ideológico. É que já chegou a fazer uma crítica séria nos anos 70. Nos anos 70, ele já está identificando a crise brutal da União Soviética, nos anos 60, nos anos 70, cada vez mais ele vai vendo que o que está na União Soviética é um brutal desvirtuamento, um desvio radical em relação à proposta do Marx, sobretudo em relação à escrita da história. Ele é um crítico, por exemplo, do Zaramovismo, um movimento cultural artificial criado por circulares de decreto de Stalin, do Sr. Baranov, de que arte tem que ter essas características, senão não é arte. Arte zaramovista tem que ser aquela arte. Vocês já viram esses tratados, não viram? Trabalhador sempre com braços musculosos, carregando, sei lá, martelos, marretas e foices tremendos, gigantescos, trabalhando, né? Toda semana, dedicando sua vida à revolução, no sentido mais romântico. E se você produzisse uma arte, estou falando aqui, carta arte, coisas de quadros, pintura, mas também literatura. Se você produzisse uma arte fora da estética do zaramovismo, você era considerado um contra-revolucionário. E muitos morriam. Até hoje não me passa a morte do Máximo Gorki. Evidentemente, a gente tem que falar a morte e a perseguição de um ícone da velha guarda bolchevique, que é o Leon Trotsky. Foi brutalmente assassinado, covardemente assassinado, fazendo uma análise crítica desse marxismo. Nos anos 70, a análise já é possível de existir mais abertamente, ainda tem perseguição. O Jean Charest está nesse contexto de escrever uma crítica aos marxistas, vamos chamar assim, os historiadores stalinistas, é isso que está fazendo. Uma crítica que talvez não fosse possível passar batido sem uma perseguição, sem uma prisão, sem uma morte, nos anos 30, nos anos 40. O Stalin, não é só a pessoa do Stalin, mas todo o complexo burocrático degenerado, stalinista, dá N exemplos de perseguição, assassinatos de uma série de artistas, de uma série de escritores, de uma série de líderes políticos da velha guarda bolchevique. O Zadanov, o Jean Charest está escrevendo uma crítica ao stalinismo em uma situação menos tensa. O Stalin já está morto. Década de 76. As críticas começam a florar. As críticas ao marxismo, não ortodoxo, a palavra ortodoxa tem que ser resgatada também, a palavra é um conceito importante, mas eu digo, a historiografia stalinizada começa a crítica a aparecer muito mais fortemente nos anos 60. E tem que ficar mais tranquilo, mas atenção, ainda continua sendo marginalizado. Porque os partidos comunistas estão aí, vive forte. Claro que nos anos 70 no Brasil, o PCB já não tem aquela influenciadora que tinha nos anos 40. Vamos esquecer que tem base para poder, por exemplo, eleger deputados federais. Não acho que esse é o caminho da revolução. Okay? Há uma certa base do PCB nos anos 40. Isso que a gente vai vendo, ao longo do tempo, vai cada vez mais pulverizando. Então, o que acontece? Quando o Jean Charest está propondo em 76 uma crítica a essa pulverização, ele está propondo também um engajamento intelectual de historiador marxista. Se ele é marxista, a sua produção, e assim vai a mesma crítica do Janaro, da terceira geração, anos 70. Se você é um historiador marxista, amigo, a sua história tem que estar em sintonia com a transformação de opressão, opressão e exploração da classe trabalhadora. Se você reivindica essa tradição marxiana, desculpa, se você não tem isso na sua pesquisa, alguma outra coisa importante, até pode ser a pesquisa, menos
literalmente, a filosofia da paz. Você fala assim, passa agora, né? Tá dando para acompanhar aqui, galera? Então, assim, vamos ver como tomar, fazer uma revisãozinha? O Jean Chanou escreve esse livro nos anos 70, beleza? 76. Ele já está analisando, ele já está destacando, ele convive com os analistas na mesma universidade, tudo bem? Ele está fazendo uma crítica porque os analistas, grande parte dos analistas, não consideram uma sociedade democrática, antagônica. Tudo bem? Até aqui? Vimos? O Jean Chanou, como marxista, maoísta, está reivindicando a organização da classe trabalhadora. E é escrito uma história em sintonia com a realidade dessa classe trabalhadora. Tudo bem até aqui? Ao fazer isso, ele vai comprar, lógico, uma série de oponentes políticos. É bem tranquilo que ele fala. Sim ou não? Vamos pegar na cabeça da noção. Sim? Né? Então, observa. Ele cobra o papel do intelectual engajado. O intelectual engajado em relação à luta de classes, evidentemente, ao lado dos trabalhadores. Tudo bem? Ele propõe uma história política, não é aquela história política dos tradicionais, da escola histórica germânica, ou alemã, ele propõe uma história política engajada. É uma política, para ele, na visão do Jean Chanou, vou repetir aquela palavra, ó, revolucionária. É claro, pessoal, que ele é um maoísta. Como todo bom maoísta, tem seus limites gigantescos na proposta revolucionária. Tudo bem? Mas aqui eu não quero, nesse momento, fazer uma crítica ao maoísmo, não é o ponto central, né? Mas acho que o ponto central é entender que existe um historiador que é maoísta, que está propondo um tipo de produção intelectual que tenha respaldo na transformação do mundo real desse intelectual, desse historiador está dizendo. Tudo bem? Ele está vendo que, na história nova, essa não é a grande tônica. É possível, por exemplo, ter uma história escrita da história que não tem a ver com esse analista do seu livro. Ele é crítico, radical crítico disso. Tudo bem? Ele entra no capítulo para falar, no capítulo tem esse mesmo nome. Mas, zero historiador, escrevendo assim. Ele questiona isso por quê? Aí é um momento do livro que ele começa também a fazer crítica ao regime, vamos chamar assim, toda uma tradição stalinista que ainda existia nos anos 70. E aquilo não poderia continuar, não conseguiria se sustentar por mais tempo. Por umas décadas, e ele viu isso acontecer, morreu em 2007, a União Soviética caiu. Caiu radicalmente quando houve um processo de organização revolucionária no mundo inteiro. Ele faz, então, uma afirmativa, uma interrogativa, e logo já dá uma negativa. Não, Marx não é historiador. Mas isso não impediu do Marx estudar a história. E ele faz isso, Marx estuda história, para poder entender o tempo presente, porque o Marx tem uma preocupação central com o tempo presente. No sentido de transformar, por essa revolução social, transformar as estruturas, radicalmente transformar a sociedade que ele vive. O que aqui não tem o medo, Marx está falando de fim da privada, evidentemente, então, fim da extração da mais-valia, possibilidade e emancipação humana. E para poder entender isso é algo histórico e possível, se é fácil ou não, alguma história ninguém falou que é fácil. O Marx entende que é possível, ele vai demonstrar historicamente que há uma historicidade feita por seres humanos, e não deuses ou ídolos. Se é feito por seres humanos, pode também ser desfeito por seres humanos. Não cai uma dúvida. Marx, para poder fazer as afirmações centrais da sua ontologia, ele literalmente estuda história. Materialismo histórico dialético. Pelo amor de Marx, não separe, como fizeram os stalinistas. Quando eu falo stalinista, eu falei bastante PCD aqui hoje, eu tenho a compreensão, não partilho daquela ideia, de que existe grupo de professores que entendem que todo mundo no PCD é um stalinista inveterado. Agora, eu conheço pessoas dentro do PCD que lutam contra o stalinismo de uma forma doida, estão lá e reivindicam uma crítica ao stalinismo. Tudo de verdade. Você pode perceber, propõe uma crítica ao stalinismo, é fachado de saber tudo bem aí. Mas então, só para fazer uma notícia aqui, dentro da parte de live que está aí claro, porque de repente que alguém fica do PCD, não vou diminuir uma crítica que é o PCD. Tem dúvida, o stalinismo jamais, não tem muito. Mas também isso precisa ser. Tem pessoas do PCD que tem uma briga gigantesca lá dentro do PCD, em relação a esses casos. São muitas vezes acusados de esquemas linguísticas. Então ele está propondo aqui uma crítica àquele tipo de história feita na União Soviética, sobretudo pelos Stalin. Posso pagar livro, claro? Tranquilo? Posso continuar a aula? Perguntas?
essa visão do Stalin sobre a história? Ele chama de teoria dos 5 estágios. É em relação ao material, do modo de produção, o conceito de modo de produção. É, que vai apagando. Exatamente. Agora observa, olha lá. A teoria dos estágios históricos do estágio. Então, a gente entendeu o que o Stalin está fazendo, ele tem que identificar e visualizar. Então, o Marx fala de modos de produzir a vida. Seu Marx, onde está? Normalmente, o texto aí chama de modo de produção. Não é só modo de produção.